RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Antes de começar a discursar, estas festividades foram presididas pelo presidente do governo regional, contrariamente ao que é habitual ao discurso do presidente da comissão. Neste ponto, então, apenas felicitar e agradecer a todos os membros da comissão organizadora pelo árduo trabalho para que estarmos hoje e todas as festividades ao longo desses dias mereceu atenção e dedicação de cada uma membro da comissão. E caso para dizer, se melhorar muito pode estragar. Parabéns a todos, obrigado pela vossa participação. Excelências, Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Senhor Ministro da Defesa Nacional, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados Nacionais e Regionais, Senhora Secretária e Senhores Secretários Regionais, Senhora Embaixadora de São Tomé e Príncipe na República da Guiné Equatorial, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Malabo, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mongomo, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras e vereador da mesma Câmara, senhores representantes das confissões religiosas, altas patentes das forças policiais, militares e paramilitares, distintas e distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, saúdo a população do Príncipe, residente nas ilhas e na diáspora, por ocasião do 27º aniversário da autonomia do Príncipe. Ao iniciar esta intervenção, quero agradecer a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, Engenheiro Carlos Villanova, por ter acolhido prontamente o nosso convite para estar presente e presidir esta cerimônia, o que nos enche de orgulho e satisfação, sobretudo porque sabemos, cá na região, da disponibilidade, sempre que solicitada, para partilhar conosco estes momentos. Igualmente, quero felicitar a Sua Excelência pela forma tão harmoniosa como tem desempenhado a sua função de mais alto magistrado da nação e com um notório pendor de proximidade e inclusão da região, que muito nos tem agradado, particularmente à população do Príncipe. Enquanto chefe de Estado este unitário e descentralizado por imperativo geográfico e constitucional, a sua abordagem tem representado um forte indicador do reforço da coesão nacional. A todos os nossos convidados que deslocaram ao Príncipe nesta ocasião, Senhor Ministro da Defesa, em representação de Sua Excelência, o Senhor Primeiro-Ministro, bem como os representantes dos municípios de Oeiras, Vila de Rei, Malabo e Mongomo, o nosso especial agradecimento pelas honrosas presenças, o que representa um reforço das relações entre as instituições e entre as respectivas populações. Minhas senhoras e meus senhores, comemoramos hoje simbolicamente mais um passo importante na consolidação da autonomia da região autónoma do Príncipe, conscientes, contudo, das agruras do desafio
mas, sobretudo, cientes da sua importância política e estratégica para o príncipe, por um lado, e para o desenvolvimento harmonioso do nosso país, por outro lado. Este propósito de aprofundamento autonômico, que é tão importante política e estrategicamente para o príncipe, não constitui uma realidade que possa entender isoladamente, e muito menos contra qualquer outro poder. Constitui, antes de mais nada, um instrumento de garantia do reforço da unidade da nossa casa arquipelágica, num relacionamento de subsidiariedade, complementaridade em prol da nação santomense como um todo. A autonomia traz prerrogativas e, simultaneamente, obrigações. Obrigações de contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Se olharmos para o turismo, políticas ambientais, e não só, são exemplos inequívocos que o príncipe tem dado ao país, neste sentido, um contributo inegável. São, basicamente, 3 os desafios que tínhamos que cumprir relacionados com a autonomia do príncipe. Primeiro, desafio de natureza político-institucional, de âmbito nacional e regional, relacionado com a reforma do Estado, com o objetivo de fornecer aos cidadãos um novo espaço e instrumento de intervenção para o aprofundamento da democracia participativa. Segundo, desafio de natureza econômica, financeira e cultural, com o objetivo de criar condições adequadas para que o príncipe, como entidade dotada de autonomia, pudesse desempenhar as suas funções correspondentes a este propósito e estancar a crise com que o país, como um todo, tem estado a atravessar desde a década de 80 do século passado, praticamente. Terceiro, este último desafio está relacionado objetivamente com os outros 2 anteriores, tendo como propósito a configuração do futuro e, deste modo, a defesa dos interesses das gerações futuras, que, na nossa opinião, não deve estar exclusivamente sustentada na ideia tradicional de um Estado soberano central, distante das populações e, algumas vezes, sem consciência dos seus próprios limites, até pelo facto de, hoje em dia, os fenômenos de natureza ambiental, cultural, econômico, tecnológico e de outra natureza imporem-se por todo o lado, superando as fronteiras territoriais ou geográficas dentro e fora de países. Minhas senhoras e meus senhores, este é um momento importante para um balanço preliminar do percurso que fizemos até hoje. E a região autónoma do Príncipe e o próprio Estado santomense não podem falhar, tendo em conta os antecedentes e a nossa experiência ao longo dos tempos. Basta constatar que as expectativas relacionadas com a independência nacional, no contexto regional, não foram correspondidas, bem como as oportunidades criadas com o fim do regime monopartidário e a instauração da democracia também não foram correspondidas, tendo em conta que, por exemplo, a exploração anárquica ou selvagem dos recursos naturais contribuiu para a degradação do meio ambiente em todas as suas vertentes, designadamente no contexto florestal, nas praias, na perda da biodiversidade, bem como na deterioração do patrimônio arquitetônico das antigas roças coloniais, que constituíram, algumas delas, verdadeiros atributos da nossa memória coletiva. A instabilidade política e governativa cíclica e degradação de todo o sistema de
organização e funcionamento das instituições políticas e sociais transformaram a Ilha do Príncipe numa caixa de ressonância de todas as crispações e instabilidade política que aconteciam na capital do país, ao ponto de todas as crises políticas e governativas de âmbito nacional emergirem invariavelmente com impacto mais severo cá na ilha e implicarem necessariamente retrocesso organizacional e incapacidade de planear e tomar decisões políticas sobre coisa pública regional. Perguntar-me-ão, então, tendo em conta este diagnóstico apresentado anteriormente, o que é que de facto mudou decorrente da instauração da autonomia regional há 27 anos? Em primeiro lugar, a importância política deste caminho que percorremos durante os últimos 27 anos é, hoje em dia, inatacável e transversalmente consensual na nossa sociedade, na medida em que a autonomia congrega, na sua essência, a própria ideia de democracia e da democratização do Estado, aproximando os cidadãos dos centros de decisão política, tornando-os parte ativa e empenhada no desenvolvimento regional em todas as suas vertentes. Deixamos, por exemplo, de ter governos instáveis de nomeação instantânea que invariavelmente resultavam de crises e ou instabilidades governativas dos diversos governos centrais e funcionavam como apêndice destes, cumprindo, algumas vezes, uma agenda política contrária aos interesses das gentes que vivem nesta parcela do território do nosso país. Ou seja, a autonomia regional trouxe-nos necessariamente mais estabilidade política e, sobretudo, proximidade entre os governantes e os governados, permitindo, assim, a estes uma maior participação no cotidiano da região. Por sua vez, foi esta estabilidade política que nos permitiu criar condições ao nível da região para, por exemplo, atrair investimentos estrangeiros diretos que permitiram a transformação e diversificação da nossa estrutura produtiva, com foco essencial no desenvolvimento do turismo, que multiplicou consideravelmente as oportunidades de emprego, quer para os residentes do Príncipe, quer para os provenientes de São Tomé. Estancar o processo acelerado de abandono de algumas das nossas maiores empresas agrícolas no contexto da região e os fatores de produção a ele associados. Criação de um ambiente político, social e institucional favorável ao desenvolvimento de um compromisso saudável com a sustentabilidade ambiental, permitindo, deste modo, que a Ilha do Príncipe fosse integrada na rede mundial das reservas da biosfera da Unesco e, desta forma, dotar estrategicamente o país como um todo de um instrumento poderoso do desenvolvimento do ecoturismo. A ampliação da pista e a requalificação do aeroporto regional. A projeção da imagem da Ilha do Príncipe como um lugar de memória decorrente da comemoração internacional do centenário da teoria da relatividade geral de Einstein. A instalação do ensino secundário até ao 12º ano de escolaridade na região. Construção de escolas e jardins de infância nas várias comunidades longínquas da região. A eletrificação de praticamente a totalidade da Ilha do Príncipe. Implementação em contexto de complemento educativo de aulas de Lunguia nas escolas do Príncipe. Participação
da Ilha do Príncipe em feiras internacionais e noutras iniciativas no âmbito da sua integração na Rede Mundial das Reservas da Biosfera, que culminou com a obtenção do Prémio Internacional Aloy, entregue pela Câmara do Comércio de Fuerteventura das Ilhas Canárias, e mais recentemente na participação na Cimeira do Clima em Glasgow, tendo como temática a apresentação dos resultados do roteiro para a sustentabilidade carbónica na Ilha do Príncipe, de onde resultou um novo projeto que foi recentemente aprovado pelo Fundo Ambiental Português para a instalação de um sistema de mobilidade elétrica na Ilha do Príncipe. A reflorestação de zonas de interior da ilha que sofreram processos de desflorestação intensiva durante algum tempo e desenvolvimento de projetos para salvação e preservação de alguns ecossistemas de mangás na Ilha do Príncipe. Criação de condições no contexto de aprofundamento de germinação autárquica com a Câmara Municipal de Oeiras para a implementação do projeto para a sustentabilidade alimentar, que permitirá a diversificação e consolidação da segurança alimentar no contexto regional e a dinamização de produção de ovos de galinha e hortas escolares e comunitárias. A criação de condições para estabelecimento de cooperações internacionais que permitirá a distribuição de 4.000 computadores a todos os alunos de diversos níveis de escolaridade no contexto regional, em parceria entre o Governo Regional e a JP Group. Formação dos nossos professores, acreditando que a sua qualificação aumentará o nível de prestação dos nossos alunos e prepará-los para enfrentar os desafios do futuro. Aquisição de mais 2 autocarros de transporte escolar para atenuar os níveis de abandono escolar, sobretudo de comunidades onde existem alunos que vivem distantes dos principais centros educativos, resultante de uma parceria com a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. Brevemente, em parceria com vários parceiros tradicionais, iremos inaugurar o planetário no Espaço Ciência Sundi, que irá promover o turismo científico, tanto almejado. Um processo amplo de consulta pública inicial que envolveu toda a comunidade regional, nacional e internacional, permitiu a realização do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Ilha do Príncipe, Príncipe 2030, aprovado em diploma legal e publicado em Diário da República. Criação do sistema e canalização de água de qualidade para diversas comunidades, aumentando a qualidade de vida dos moradores desta ilha. Muitos ainda em curso. Na educação, assinala-se ainda avanços e aumentos consideráveis, junto de parceiros, instituições do ensino, nacional e internacional, para a promoção de ensino superior à distância, com parceiros de renome a nível internacional. Centenas de bolsas de estudo profissionais e universitários têm sido proporcionado aos nossos jovens. No Hospital Regional, com os desafios conhecidos, no entanto, algumas melhorias pontuais temos a assinalar. Substituição do imobiliário, com camas elétricos e colchões, vários equipamentos e aparelhos laboratoriais e morgue, e outras iniciativas que ainda estão em curso para melhorar a situação dos nossos doentes no nosso hospital regional. Várias parcerias estratégicas com as nossas congêneres, com destaque para o município de Oeiras,
parceiro tradicional e, por excelência, com várias ações que têm contribuído para o bem-estar da população desta ilha e que nos honram aqui com a sua presença neste ato simbólico, cujos dirigentes muito agradecemos esta profícua relação institucional. Se, em alguns casos, os avanços da região deveram-se a uma cooperação institucional entre o governo regional e os sucessivos governos centrais do nosso país, em grande medida, os ganhos obtidos definem a marca autonomia e não corresponde de todo a impulsos avulsos, sem coordenação ou intenção estratégica e despido de um desígnio reformador em prol da defesa dos interesses das gerações futuras. Não, muito pelo contrário, pois seria muito mais fácil e confortável, politicamente, tendo em conta a quantidade e a transversalidade dos problemas ainda prevalecentes, concentrados todos a nossa atenção e energia com o presente e esquecer o futuro, de forma egoísta, prejudicando os interesses das gerações futuras. É por isso, aliás, que contra todas as pressões e tentativas de condicionamento, recusamos tirar da agenda política regional a preocupação com a temática da sustentabilidade. Pergunta-me, então, na região autónoma do Príncipe, tendo em conta a enumeração anterior de iniciativas e realizações efetuadas, vive-se um contexto de conforto e felicidade absoluta da população? Não. Temos, infelizmente, ainda bolsas de expressão de pobreza no contexto regional, apesar de todos os esforços que temos feito para a sua redução ou eliminação, amplificadas momentaneamente por um colete de forças que nos foi imposto voluntário ou involuntariamente. Ao mesmo tempo que nos tiram, em alguns casos, em jeito de afronta política, desconsideração ou castigo, a transferência regular de verbas para o Tesouro Regional para cumprimento de compromissos junto da população que poderiam contribuir para estas bolsas de pobreza serem eliminadas. Mas acabaram com as subvenções estatais de natureza econômica e social para mitigar os custos da dupla insularidade na importação de produtos de primeira necessidade, deixando para que seja a nossa população a pagar o custo desta dupla insularidade, agravando-se com o aumento crônico do custo de vida provocado por fatores diversos. Os nossos estudantes, comerciantes, doentes e população em geral, numa situação de desvantagem cruel relativamente às pessoas que vivem na capital do país, têm suportado custos desavultados de bilhetes de viagem entre as ilhas e ainda estamos a trabalhar para oferecer a estes, na capital do país, residência tanto para os doentes como para os estudantes, de modo a diminuir o sofrimento que os nossos conterrâneos vivem na Ilha Irmã de São Tomé. Por outro lado, negam-nos instrumentos importantes para a consolidação da autonomia que poderiam contribuir para mitigar ou eliminar estas bolsas de pobreza ainda prevalecentes na região, decorrente da eventual aprovação e implementação de uma lei das finanças regionais para a concretização da autonomia financeira consagrada no Estatuto Político-Administrativo, Lei 4/2010. Decorrente da teimosia neste tipo de política segregacionista que ninguém compreende no contexto regional, tivemos 8 naufrágios letais na rota interilhas, o último do navio Anfitrite, que ceifou vidas das gentes desta terra que tinham inúmeros sonhos ainda por cumprir. A todas estas vítimas mortais, agradeço a todos aqui que prestemos um minuto de silêncio em memória dos mesmos.
Muito obrigado. Não nos podem negar o aprofundamento autonômico, do ponto de vista financeiro e legislativo, e simultaneamente implementar uma política segregacionista relativamente aos investimentos públicos para a região, com todas as consequências nefastas que tal provoca ao tecido econômico e social da ilha, e todavia responsabilizarem-nos por incapacidade política decisória em termos de ação para eliminar os problemas de pobreza que infelizmente ainda prevalece no contexto regional. Ninguém compreende esta incoerência, até pelo facto da população do Príncipe ter memória. Um país com uma configuração arquipelágica, mas que teima voluntariamente, por ignorância, má política, irresponsabilidade ou outro atributo qualquer, em implementar uma política de transporte, por exemplo, dispensando uma dinâmica em rede que cumpra os requisitos desta singularidade arquipelágica, estará condenado a fracassar. Qualquer programa nacional de coesão territorial emerge da particularidade geográfica dos territórios de pertença e tal não deveria ser ignorado nos contextos de decisão política dentro e fora dos partidos políticos. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, se o que alcançamos nos traz alegria pelo impacto que teve e tem nas nossas populações, alegra-nos ainda mais as ações e os projetos sobre os quais estamos a trabalhar de olhos postos no futuro, pois estamos comprometidos com o bem-estar desta população e queremos mais e melhor. Destacamos, assim, alguns dos processos já em curso para os próximos anos neste sentido. Porto Atracável, cujo projeto foi elaborado pela União Europeia e encontra-se agora a ser analisados pelos parceiros para o financiamento necessário e a respectiva execução. Projeto de fibra óptica por cabo submarino, já aprovado e a ser financiado pelo Banco Mundial. Acreditamos que com a implementação da fibra óptica e a universalização de computador aos alunos, estamos a trabalhar para a transformação digital e tecnológica para o futuro do Príncipe que nós pretendemos. Os nossos parceiros já estão a trabalhar para a instalação de um sistema de reservatório para armazenamento de combustível no Príncipe, mas embora a sua complexidade, que ainda hoje o mesmo não está concluído. Várias companhias estão a estudar soluções para melhorias de ligações aéreas e marítimas, para a ligação entre as ilhas e as cidades da costa oeste africana, para alcançarmos preços mais competitivos e fomentar o turismo com transportes de melhores condições de segurança. A conclusão do bloco operatório está a merecer neste momento a apreciação de uma organização internacional vocacionada na área da saúde. Projeto de reassentamento das comunidades pescatórias expostas nas zonas costeiras, como os exemplos de Praia das Burras e Abade, já estão em curso com apoio do Banco Mundial, bem como a identificação das comunidades de Hospital Velho e São António Chimalô para a criação do sistema de maior proteção costeira nos próximos anos. A construção do futuro mercado regional, cujo projeto já foi elaborado, encontra-se neste momento a ser analisado pelos parceiros com vista à obtenção do respectivo financiamento. Construção de armazéns de abastecimento na região, cujo projeto também já elaborado encontra-se em análise e aguardamos a todo tempo a conclusão da mesma para avanço com a sua
construção. No âmbito do nosso compromisso com a transição energética, já estão em curso um projeto de energia hídrica e outro de energia solar fotovoltaica, com o objetivo de tornarmos o Príncipe num território exclusivo de energias renováveis. O projeto para a construção de um centro de tratamento e valorização de resíduos já está a ser trabalhado com parceiros engajados para a sua concretização. Estamos a trabalhar num plano para melhorar as estradas urbanas, rurais e agrícolas para o escoamento, procurando as soluções mais adequadas à nossa realidade climática, tendo em conta a experiência do passado e o ensinamento que temos tido nos últimos anos. Estamos a trabalhar com instituições especializadas para fomentar a produção e instalar centros de transformação de produtos agrícolas e pesqueiros na região, de modo a aumentarmos a cadeia dos valores produzidos no Príncipe e também promover a sua maior exportação. A criação de condições num contexto de desenvolvimento de cooperação intermunicipal com algumas câmaras portuguesas e a região autónoma do Príncipe, com a finalidade de construção de um liceu no contexto regional, dotado de valências técnicas e pedagógicas que contribuem para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem das nossas crianças e jovens, cujo projeto já foi elaborado pela Câmara Municipal de Oeiras e está a ser, neste momento, trabalhado no âmbito de uma parceria tripartida com municípios como Amadora e Lisboa para a sua execução. Vamos, muito em breve, reforçar a nossa rede de parceiros com a assinatura de 2 protocolos de cooperação com os municípios de Malabo e Mongomo, um sinal de prestígio nacional e internacional para a região autónoma do Príncipe, bem como para o nosso país, São Tomé e Príncipe. Centenas de jovens terão a oportunidade de prosseguir os seus estudos, quer no país, quer fora, para dotarem de mais capacidade de poder contribuir no futuro para o desenvolvimento desta região. De olhos postos no futuro e com confiança, consoante a evolução da conjuntura, estamos convictos e a trabalhar afincadamente para que a realização destes e outros projetos necessários para o bem-estar de todos. Para isso, precisamos estar juntos, unidos, para vencermos os desafios e alcançarmos um desenvolvimento harmonioso de todo o São Tomé e Príncipe. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, não poderia terminar esta minha intervenção sem mais uma vez saudar em geral a todos os senhores dignatários, representantes do Governo Central, dos corpos diplomáticos, amigos desta região, em especial a Vossa Excelência, o Senhor Presidente da República, pela forma pronta como respondeu para estar a prestigiar-nos aqui com a sua presença. Estamos convictos que assim a figura e o exemplo do Presidente da República, que sempre desejamos ter, um verdadeiro homem de Estado e garante da soberania e da unidade nacional, unindo-nos naquilo que nos é mais caro, a santomensidade. Terá da nossa parte a garantia do contributo para o reforço da unidade nacional e contamos com a sua magistratura de influência para o devido respeito de todos, para com as especificidades da região e as históricas aspirações autonômicas das suas gentes. Por tudo isto, asseguro-vos, com autonomia, o Príncipe tem futuro. Viva a autonomia do Príncipe, viva São Tomé e Príncipe. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.